A Inteligência Nacional dos Estados Unidos acabou de publicar um relatório sobre a falsificação de dados de inteligência pela administração Obama. O presidente Trump pediu a prisão, nada menos que a prisão do ex-chefe da Casa Branca, Barack Obama. Trump acusou seus antecessores de fabricar acusações de colaboração com a Rússia contra ele. Essa postagem foi publicada em sua página no Truth Social. Isso foi em 29 de janeiro. Agora vou explicar por que isso realmente muda tudo. Porque isso é a primeira vez na história dos Estados Unidos da América e em que isso difere de todas as outras acusações feitas por um ex-presidente. A Inteligência Nacional do EUARA publicou um relatório sobre a falsificação de dados de inteligência pela administração Obama. O documento fala sobre a fabricação de acusações contra a equipe de campanha de Trump. Estamos falando de 2016 em relação às ligações com a Rússia. Em agosto de 2016, um funcionário do Departamento de Segurança Interna do EUARA informou ao ex-chefe de inteligência, James Clapper, que não havia sinais de qualquer ameaça de que a Rússia pudesse manipular a contagem de votos. No entanto, esses dados foram ocultados. O Ministério da Inteligência Nacional e o Departamento de Segurança Interna do EUA, todos esses caras que estavam no topo com Obama, esconderam tudo isso, colocaram, como se diz, debaixo do tapete. Trump acredita que os documentos publicados provam que Obama ordenou pessoalmente aos agentes da CIA que fabricassem falsas acusações contra seu adversário político. Foi uma tentativa de golpe de Estado por parte de Barack Obama e seus comparsas. Chegou a hora de pagar por isso, de prender Obama. Agora, isso é o que Trump escreveu, mas isso, senhores, é só o começo. Após a vitória de Trump nas eleições de 2016, a investigação sobre o caso de conspiração com a Rússia foi conduzida por uma comissão liderada pelo procurador especial Robert Mueller. No relatório final divulgado, o procurador especial reconheceu que, apesar das constantes declarações dos membros de sua equipe de que tinham provas completas, no final, nenhuma conspiração foi comprovada. Não foi esclarecido, não foi encontrado, não existiu. Ou seja, mais tarde, a investigação de outro procurador especial, John Durham, chegou à conclusão e levou todos os demais à conclusão de que Fulbright não tinha, em princípio, fundamentos suficientes para iniciar uma investigação contra Trump. Tudo isso foi inventado, criado do nada, só para que não houvesse mais nenhum outro motivo. Durham chegou à conclusão de que o FBI, ao iniciar a investigação do chamado Russiagate, como eles chamavam, não tinha nenhuma prova. Nenhuma prova de que a equipe de Trump estivesse envolvida em conspiração. Desculpe, nenhuma prova de conspiração entre a equipe de Trump e a Rússia. E, para dizer o mínimo, confiaram excessivamente em informações recebidas de figuras políticas rivais de Trump. Ou seja, leia-se Clinton. Durham também considerou que durante a investigação do caso 1, no caso do e-mail, em que estava envolvida Hillary Clinton em 2016, o FBI não demonstrou o mesmo zelo. O que isso significa? Isso mostra que esse Bureau Federal trabalhava nos interesses políticos do Partido Democrata, do EUA. E aí eles mesmos se entregaram. Em 13 de outubro de 2022, em Alexandria, no estado da Virgínia, a poucos passos de Washington, começou o julgamento de um nativo de Perm. O conhecido por nós, Igor Danchenko, da cidade de Perm, foi o principal informante, como ficou claro, dos dados para o já desacreditado compilado de falsidades sobre Donald Trump, conhecido como Dossier Steele, pelo nome de seu autor, o ex-britânico e ex-agente de inteligência Christopher Steele, que serviu de base para todo o caso da suposta conspiração de Trump com a Rússia. O réu de 44 anos que possuía cidadania russa e residência permanente nos Estados Unidos foi acusado pelos promotores de mentir. O caso do suposto conluio de Trump com a Rússia, que ganhou grande repercussão há 10 anos, foi inicialmente baseado em informações falsas do FBI.
A inteligência do EUA percebeu isso imediatamente. No entanto, Barack Obama, que na época era presidente do EUA, ignorou as conclusões da inteligência, para dizer de forma suave, e deu ordens com base em dados absolutamente falsificados. Ele sabia que eram falsificados. Iniciar uma investigação contra Trump bem durante a campanha eleitoral de 2016, o que sem dúvida poderia, sem dúvida, influenciar diretamente os resultados das eleições, é um milagre que não tenha influenciado. Agora vamos falar sobre por que isso é importante agora. Documentos desclassificados ainda mais comprometedores, e-mails publicados pelo diretor da CIA. Esse é o atual John Radcliffe, o homem de Trump atualmente. Eles mostram que Hillary Clinton entrou em conluio, não por acaso, não foi uma coincidência. Ela conseguiu. Não foi algo que surgiu do nada com a comunidade de inteligência e, como se diz, com ninguém menos que George Soros, com o objetivo de derrubar o governo dos Estados Unidos em 2016. Vou repetir caso alguém não tenha entendido. Hillary Clinton conspirou com a liderança das agências que chamamos de forças de segurança, com aquelas pessoas que estavam à frente da Casa Branca, incluindo Barack Obama, e com George Soros, com o objetivo de... Por que Soros? Isso envolve dinheiro, consequentemente a derrubada do governo dos Estados Unidos da América, ou seja, do presidente e assim por diante, que chegou ao poder em 2016. Documentos desclassificados pelo diretor da CIA, John Radcliffe, em nível olímpico, são e-mails do fundo terrorista de George Soros, Sociedade Aberta. Eu o chamo de terrorista porque é terrorista. Eles realmente merecem esse título honorário. O que está escrito lá? Isso será uma campanha de longo prazo para demonizar Putin e Trump, ou seja, eles tentaram demonizar duas pessoas, Putin e Trump. Trump, aliás, nessa época foi demonizado pelo presidente dos Estados Unidos da América. A ideia aprovada por Hillary Clinton era ligar Trump à Rússia como uma forma de desviar a atenção dos próprios e-mails desaparecidos dela. O marido dela bombardeava facilmente. Belgrado por 62 dias, quando era preciso desviar a atenção de Mônica Lewinsky e da famosa mancha no vestido, e para ela tudo era fácil. Vamos desviar a atenção dos desaparecidos, dos 30 mil e-mails que ela apagou. E como alguém escreveu, como aquela mulher que trabalhava para ela, que na verdade inventou tudo isso. Isso deve alcançar um nível olímpico. Agora isso vai servir para aumentar a popularidade depois da convenção do partido, foi o que disseram lá. Depois o FBI estará pronto para jogar mais lenha na fogueira. Ou seja, eles usaram facilmente, eles entendiam que o FBI, a CIA, todos os outros iriam bater continência e fariam qualquer coisa que fosse preciso. Querida, adorada e amada partido, neste caso não o comunista, mas o democrata, soa um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Em outras palavras, sim, Barack Hussein Obama estava lá, levando a coisa ao nível olímpico, ao mais alto que se pode imaginar. Encomendou um relatório fabricado como parte, como diz Tulsi Hubbard, de uma conspiração com o objetivo de rebelião, com o objetivo de derrubar o governo dos Estados Unidos. Quando chegou 2016, o presidente Trump de outro partido. E esforços de longo prazo, vamos tentar não só agora, mas também veremos esforços de longo prazo para destituir o presidente legitimamente eleito Donald Trump em 2017, que começou em janeiro. Mandato 45. Isso foi seguido por 2 impeachments, inúmeras investigações, prisões, acusações, invasões, entre outras coisas, 2 tentativas de assassinato e, por fim, a derrubada do governo em 2020. Agora veio um ponto-chave. Os representantes do Partido Democrata no Congresso e no Senado, assim como os governadores de todos os estados democratas, resistem completamente como uma muralha à exigência de que os eleitores apresentem um documento de identidade nas eleições. Eu sou eu, aqui estou, eu sou eu. Os democratas começam a entrar em pânico quando se fala sobre isso, sobre a identificação da pessoa.
Bem, o membro do Congresso que gritou de tanta indignação ficou tão mal que perdeu a voz e, sim, saiu da cidade rouco, mas não conseguiu pronunciar nenhuma palavra inteligível. Aqui, por exemplo, veja a tentativa de resolver essa questão no Arizona. Ou seja, novas eleições estão chegando. Senhores, em novembro já está quase aí, como se diz. O estado do Arizona é conhecido por constantes fraudes e manipulações. E um membro do Congresso convocou representantes de 3 chamadas ONGs, organizações não governamentais, que têm enorme influência sobre o Partido Democrata do estado. Como eles trabalham constantemente com o governo, o Congresso tem o direito de fiscalizá-los. Desta vez, o Congresso decidiu investigar os lobistas. Os representantes dos sindicatos acham que é preciso seguir a lei do Sinel ou ela não é importante para eles. O que importa é a vitória da ideologia. A pergunta era muito simples, na verdade. Você acha que é necessário contar os votos nas eleições? Bem, a eleição do presidente, digamos, e para o Congresso, para o Senado, apenas cidadãos do ZWIU, como está escrito na Constituição. Ou você acha que qualquer pessoa que entrou na cabine de votação pode votar em alguém? É isso que você quer dizer? Com base nisso, será explicado quem vai governar os Estados Unidos da América. Portanto, aquele que pode ser uma pessoa, ou seja, que entrou, pode ser alguém que violou a lei dos Estados Unidos da América. Entrou no território do nosso país, esquecendo de pedir nossa permissão, depois cometeu 1, 2 ou mais crimes graves lá, depois foi votar. Essa pessoa tem o direito de participar da votação. Aqui está o Arizona, o estado do Arizona. Devemos contar os votos dessas pessoas? Canal? Você acha que as pessoas precisam ser necessariamente cidadãs dos Estados Unidos para votar nas eleições do Arizona? Já expressei essas ideias à organização ao comentar esse projeto de lei. A organização que você representa aqui acredita que as pessoas devem ser cidadãs dos Estados Unidos para votar nas eleições do Arizona? Parece absolutamente claro. A resposta deve ser claro, naturalmente, o que diz a lei, mas será que é só isso mesmo? É só que quando o partido de origem, o democrata, exige algo diferente, é bom para ele quando algo diferente acontece, e o partido de origem é muito mais importante do que a lei, a Constituição ou até mesmo alguma coisa que você inventou chamada de verdade. Preciso voltar a essa pergunta para responder, pois não sei, senhor presidente, isso não é uma resposta. Ou seja, para essa pergunta específica, o representante, lobista da organização que pertence ao Partido Democrata dos Estados Unidos da América, não pode dar uma resposta. Ele não sabe, então ele precisa consultar os colegas. Seguir a lei é uma questão muito difícil, ou não seguir. Seguir a Constituição ou não seguir é uma questão difícil. Os camaradas superiores vão nos ensinar. Aqui está outra bela moça representando outra organização também democrática, também de lobby, também trabalhando com o recrutamento de eleitores em potencial. Ou seja, espere um segundo, ela recruta eleitores em potencial. Como ela não sabe quem tem direito a votar? Se ela não sabe disso, como ela vai recrutar? Quem ela vai recrutar se ela não sabe quem tem direito a votar? Vamos ouvir o que ela vai dizer. De Matorzok, meu nome é Joa de Lee e estou aqui em nome de Lucha. A organização Lucha acredita que as pessoas devem ser necessariamente cidadãs dos Estados Unidos para votar nas eleições do estado do Arizona? Acho que não tenho uma resposta direta sobre isso da Lucha. E acredito que eles, claro, acham que todos os contribuintes devem ter acesso à democracia. Isso foi meio confuso. Os não cidadãos que trabalham no Arizona, seja legalmente ou ilegalmente, pagam impostos. A Lucha acha que os não cidadãos deveriam votar no Arizona só porque pagam impostos? Eu não estou pronta para fazer uma declaração em nome da organização. Acho que ela deu uma resposta excelente. Eu não me sinto confortável quando tenho que responder a essa pergunta difícil. É tipo assim, lá na segunda série, alguém chegou atrasado na aula e o professor perguntou, por que você se atrasou? Aí começam as respostas desse tipo. E aí, o que você acha? Essa é uma pergunta simples ou é uma pergunta bem difícil? Vamos lembrar desse momento, porque vamos voltar a ele depois.
Um sorriso sarcástico bem no rosto dela. Será que Sergei Grigorievich Sidorov acha que as pessoas devem ser cidadãs do Silhério Tério para votar nas eleições no Arizona? Svetlana Leonidovna Yegorova defende eleições justas e acessíveis para todos com direito. É um cidadão do Zéu, a Svetlana. Sim. É um cidadão americano, alô. Seria ainda mais engraçado se eu mostrasse para vocês como pessoas como eles respondem à pergunta sobre qual é a diferença entre homem e mulher. Aliás, qualquer dia desses eu vou fazer uma coletânea. Os senadores simplesmente se divertem toda vez que aparece por lá um democrata calejado que já passou por poucas e boas. Quer dizer, que fica claro que ele mente a cada palavra, né? Aí já fazem uma pergunta para ele. Por favor, você poderia nos dizer qual é a diferença, por exemplo, entre um homem e uma mulher? E todo mundo ri quando eles tentam, igual o peixe na frigideira, se virar, se contorcer e de alguma forma sair dessa situação complicada. No final das contas, os republicanos começaram a ficar chocados. O povo americano exige que o líder da maioria no Senado, John Thune, coloque em votação a Lei de Proteção dos Direitos dos Eleitores Americanos e estabeleça a exigência de comprovação de cidadania para o registro de eleitores. Temos este momento único na história com Donald Trump no comando, com um governo republicano detendo a maioria tripla. Eu acho que precisamos acabar com esse filibuster, aprovando lei após lei. Essa entrevista viralizou e os senadores começaram a agir. O senador John Cornyn declarou que conversou com o líder Thune sobre a lei SAFE. As senadoras Katie Breed e Dave McCormick se juntaram como coautores. E vários outros, como Rick Scott, reforçaram publicamente seu apoio. Aqui está o senador Scott na semana passada. Não importa como fizermos isso, seja em um projeto de lei de gastos nesta semana ou separado, teremos que permanecer lá. Precisamos aprovar isso, nem que seja fazendo obstrução. Precisamos garantir a segurança das eleições. Não consigo imaginar um senador republicano votando contra a exigência de comprovação de cidadania para registro e votação. Não entendo como um democrata pode ser contra isso. Eu também não consigo imaginar isso. Mas 100% dos democratas, talvez com exceção de um senador, todos vão votar contra a exigência de que, ao chegar para votar, o eleitor tenha que mostrar sua identidade. Os democratas não conseguem explicar isso e por isso fazem tudo às escondidas. Eles entram em estado de histeria e alguns até simulam ataques cardíacos, só para, Deus me livre, isso não acontecer. E é aí que começa o mais interessante. Itália está se levantando agora. O 49 e o líder da maioria no Senado, John Thune, declarou esta semana que permitirá a votação. Eles ainda estão ajustando o projeto de lei. Agora ele exige ser cidadão para se registrar, mas não exige ser residente para votar. Isso foi corrigido, levado em consideração, e eu acho que o novo projeto de lei que será apresentado, espero, vai resolver esse problema. Mas quero dizer, em algum momento nós vamos votar. De que maneira os democratas se aproveitam do fato de não permitirem a aprovação de uma lei que diga que só cidadãos dos Estados Unidos da América podem votar? Sim, é muito simples, eles já fraudaram as eleições, segundo vários especialistas. Somente cidadãos do ZEUA vão votar e imediatamente. O Partido Democrata terá que esquecer pelos próximos 100 anos que eles algum dia poderão governar nosso país. A fraude no condado de Fulton está cada dia mais chocante. Agora, há novos dados de um senador estadual que mostram exatamente como as listas de eleitores foram falsificadas. Você lembra do senador Greg Delizal que chamou Fani Willis para depor em seu comitê e questionou sobre os arquivos eleitorais da Geórgia? Ela não queria entregá-los, não queria responder às perguntas dele. E agora o FBI está com todos esses arquivos em sua posse. Mas ele publicou isso na internet. Ele disse, lojas da UPS, prédios vazios, endereços ilegais. Como Nick Shirley, ele ia pessoalmente ao local, batia nas portas e descobria o que ocorria ali. Ele disse, isso é tudo o que está nas listas de eleitores do condado de Fulton, e isso viola a lei do estado da Geórgia. Temos sérias dúvidas sobre a interferência estrangeira em nossas eleições. Sabemos que o ex-chefe de inteligência Nicolás Maduro está atualmente sob custódia, afirmando que a interferência realmente aconteceu,
Enquanto isso, Rudy Giuliani compartilhou um vídeo com imagens da busca no condado de Fulton, publicando fotos de tudo o que estava acontecendo lá. Todos nós lembramos que Rudy foi alvo de ataques por parte de Fani Willis e de muitos outros nesse julgamento longo e difícil. E nesta foto vemos um monte de pessoas lá com vários carros, todos carregando arquivos. Aqui está mais uma foto. Vários carros chegam ao local ao mesmo tempo carregando esses caminhões e são caminhões grandes. Muitos arquivos que precisam ser verificados, mas embora certamente haja fraude nesses arquivos e nesses caminhões, também sabemos que todo o processo de registro de eleitores na Geórgia pode ser problemático, porque as pessoas podem simplesmente indicar seu local de residência, o que lhes dá direito ao voto em qualquer lugar. E aparentemente ninguém verifica isso. Aqui está o senador perto de uma loja da UPS explicando exatamente o que está acontecendo. Então, pessoal, ontem fiz uma acusação séria em uma sessão do Senado Estadual de que as listas de DARD no condado de Fulton são e continuam sendo uma completa bagunça. E hoje vamos apresentar a vocês a prova. Atualmente, no estado da Geórgia, é ilegal se registrar para votar de qualquer lugar que não seja sua residência principal. Você não pode se registrar em uma estação UPS, não pode se registrar para votar em abrigos da UPS, não pode se registrar para votar debaixo de viadutos, mas hoje é exatamente isso que está acontecendo. Segundo as listas de eleitores de Fulton de 5 de janeiro, pessoas em situação de rua estão registradas para votar aqui. Vamos mostrar mais lugares para comprovar que isso não é coincidência. Está na hora do condado de Fulton tomar uma atitude e colocar ordem na casa. Então, amigos, aqui está o endereço. Oak Street, 850, condado de Fulton, e aqui estão registrados 19 eleitores bem nesta casa abandonada. Mais uma vez, toda a responsabilidade é do registrador do condado de Fulton, que precisa limpar as listas de eleitores. Esse problema é antigo. Vejam, o Partido Democrata faz qualquer tipo de fraude, falsificação, crime para se manter no poder. O presidente está no topo. Os chefes das agências de segurança que deixaram completamente de representar o país e passaram a representar uma ideologia, um partido e principalmente o próprio lucro. Bem, até os pequenos funcionários que davam às pessoas endereços onde centenas podiam se registrar ou simplesmente inseriam endereços nas listas de pessoas que nunca foram cidadãs, nunca moraram lá. E o escalão intermediário, como o Congresso da Assembleia dos Estados lutava até a morte, não permitindo que a legalidade fosse introduzida na votação, porque assim que você introduz a legalidade, o Partido Democrata perde, e perde feio. Em outras palavras, Clinton e Obama, Fani Willis, secretária no escritório do Partido Democrata, lobistas e funcionários, todos sabiam que eles estavam mentindo, todos sabiam que estavam cometendo crimes, todos sabiam que isso era o oposto direto das leis e da Constituição do nosso país. Mesmo assim, sem hesitar por um segundo, roubavam, delatavam, enganavam, fraudavam e, como já sabemos, tentaram matar e até conseguiram, mataram. As pessoas boas acabaram sendo os membros do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Todos nós ríamos que na Rússia só existe a Duma, ou como quer que se chame. Só tem canalhas aqui se você pensa que é diferente. Infelizmente, quase não há pessoas normais. O problema mais próximo e mais importante dos republicanos são as eleições. Quero dizer, em novembro deste ano, se os democratas conseguirem obter a maioria no Congresso, basicamente tudo o que Trump está tentando fazer agora, tanto dentro quanto fora do país, será interrompido e, no mínimo, vão colocar obstáculos, talvez nem deixem concluir. Além disso, investigações, processos de impeachment e, muito provavelmente, todo o programa de Trump será em grande parte paralisado. Por isso, toda a atenção da Casa Branca está voltada para criar condições dentro do país em que a maioria da população votaria no Partido Republicano. A segunda condição para vencer nas chamadas eleições intermediárias, isso é entre as eleições presidenciais, depois de 2 anos vêm as intermediárias. Lá não é o presidente, são membros do Congresso, membros do Senado, senadores, juízes, vários governadores e assim por diante. Então, nessas eleições intermediárias,
É preciso dar provas ao povo de que o partido oposto está se comportando de determinada maneira. E por muitos anos se comportou de forma horrível e não agiu, tanto na letra quanto no espírito da Constituição e das leis dos Estados Unidos da América. Os democratas tentam provar que as agências federais de segurança estão excedendo seus poderes e que Trump está agindo como um ditador. Isso inclui o ICE e outros órgãos. A tarefa da administração Trump é abrir uma série de processos contra altos funcionários do Partido Democrata. Tanto ex-funcionários quanto atuais, ou seja, aqueles que ocuparam cargos durante o governo Biden, durante o governo Obama e que ainda hoje são membros ativos do Partido Democrata. Ou até mesmo na política em geral, para mostrar ao povo que o Partido Democrata está cheio de trapaceiros, vigaristas e ladrões. Isso não é difícil. Quero dizer, encontrar essas pessoas não é difícil. O difícil é provar. E como resultado, eles não agem para melhorar a vida nos Estados Unidos da América, mas sim para melhorar a vida dos membros do Partido Democrata, exatamente como era com o PCUs. Leningrado estava cercada, claro que era possível levar mantimentos, mas não levaram, Stalin proibiu, não deixou levar mantimentos. Que se danem, ninguém se importa. Mas as pessoas que trabalhavam nos comitês municipais, regionais e outros lá, eles pediam esturjão, pão branco. E havia aqueles que morriam de obesidade durante o cerco. Durante o cerco morriam de obesidade. Em janeiro de 1926, o Comitê de Supervisão da Câmara votou para reconhecer Bill e Hillary Clinton em estado de chamado desacato ao Congresso. Isso foi por se recusarem a comparecer para um interrogatório sobre a investigação de Epstein. Se toda a Câmara dos Deputados aprovar esse desacato, o caso irá para o Ministério da Justiça e depois para o Tribunal. E tanto o ex-presidente quanto o ex-secretário de Estado podem ser presos por alguns meses, assim como fizeram com membros nomeados do Partido Republicano. Desde o final de 2025, começou uma ampla investigação sobre a suposta conspiração contra Trump, baseada no trabalho de um grande júri. Eu já contei muitas vezes sobre isso, o que é, e vários episódios diferentes, desde vazamentos até possíveis abusos na obtenção de mandados de escuta. Por exemplo, na prática, isso significa que quem está sob maior risco de acusação, prisão e coisas do tipo não são as figuras do topo, como Obama e Clinton, mas sim os executores de nível médio e alto. São ex-diretores e seus adjuntos, também advogados do FBI, da CIA, da comunidade de inteligência, pessoas que podiam assinar documentos, prestar depoimentos, iniciar vigilância, contatos com a imprensa, Obama, e os democratas chamam tudo isso de pura teoria da conspiração e sem provas, enfatizando que estão se referindo às conclusões da inteligência. Em 2017, a interferência russa. Naquela época, eles eram apoiados por profissionais muito competentes e não foram reconhecidos pelo tribunal como uma conspiração criminosa. Por isso, a investigação futura depende não só dos fatos jurídicos, mas também do equilíbrio político. A maioria republicana na Câmara hoje pode iniciar a pauta, mas é o Ministério da Justiça e os tribunais que vão decidir se o caso vai se transformar em negociações reais ou se continuará sendo parte de uma grande guerra política em torno de Trump. O objetivo é torná-los alvos de investigações, interrogatórios e todo tipo de intimações no Congresso. Na verdade, uma acusação criminal real contra um ex-presidente exige provas extraordinárias, rigorosas e claras, e na prática americana esse passo, que nem me lembro de ter acontecido, é extremamente raro. Vamos dizer, porque provavelmente quase não houve. Claro, Nixon teve mais alguns casos, mas lá era completamente diferente. A situação era clara, por assim dizer, todos confessaram, tudo estava às claras e, além disso, os tempos eram outros, digamos, talvez mais puritanos, talvez mais morais, não sei. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, declarou que possui provas de uma conspiração do governo Obama e oficialmente entregou os materiais ao Ministério da Justiça com a recomendação de iniciar um processo criminal. O Ministério da Justiça está formando uma grande investigação sobre a conspiração, incluindo a possibilidade de um grande júri e processos contra funcionários individuais. Isso envolve a inteligência e as forças de segurança. Contra quem exatamente e em que nível essas pessoas estão, ainda não se sabe, só podemos supor.
Acho que nem é necessário, antes das eleições, que os jurados concordem que os altos funcionários do Partido Democrata são culpados. A culpa formal não é tão importante quanto a roupa suja que será exposta bem diante dos olhos do público. O Partido Democrata, que também gostam de chamar de liberal, vai enganar o público de todas as formas possíveis e a imprensa vai ajudar a abafar toda a história ou apresentá-la de uma forma que seja completamente oposta à realidade. Por isso, neste verão, veremos uma luta entre o aparato de propaganda dos republicanos, que vão tentar divulgar tudo o que está sendo feito, o que os democratas fizeram durante Obama e Biden e, naturalmente, o que foi feito durante o primeiro mandato de Trump, o Trump 45. Trump 45, os democratas vão fazer de tudo para impedir que qualquer coisa que esteja sendo discutida nos tribunais chegue aos ouvidos dos eleitores em potencial. Pelo que entendi, no final da primavera, teremos notícias chocantes sobre quem está sendo julgado, pelo que está sendo julgado e quais são as acusações. Durante todo o verão, vamos ver brigas e discussões vindo de todos os cantos e, como já disse, toda a roupa suja sendo lavada diante dos olhos do mundo inteiro. Eu não sei, é claro, quem vai ganhar esse jogo, mas só sei de uma coisa: isso é nojento, mas muito interessante. Tenho certeza de que os democratas também estão sentados inventando alguma coisa para acontecer ao mesmo tempo e desviar a atenção daquele pesadelo que eles mesmos criaram. Bem, durante o tempo em que estiveram na Casa Branca, começando pelos Clintons e o cão de caça Biden, e também durante os 4 anos em que Trump esteve no poder. Estou muito interessado na sua opinião sobre se haverá julgamentos e punições para a liderança da CIA, do FBI e de vários outros líderes de nível médio que o Partido Democrata convidou para jogar esse jogo. Eles foram alegremente e com grande entusiasmo. Eu não estou perguntando para você. Os juízes foram punidos tanto por Obama quanto por Clinton, porque isso é quase impossível. Seria muito bom, mas provavelmente não vai acontecer. Mas para nós bastariam alguns casos de destaque com sentenças contra os chefes das organizações executivas. Tenho absoluta certeza de que algum deles vai começar a cantar, como dizem, entregar tudo. Vai contar absolutamente tudo, até o que não perguntaram, o que perguntaram, o que não perguntaram, e ainda vai acrescentar mais alguma coisa. Isso já aconteceu várias vezes e suspeito que ocorrerá de novo. Obrigado por ouvirem, senhoras e senhores. Fiquei feliz pela oportunidade de compartilhar com vocês. Isso é interessante e eu espero que os tribunais tratem isso da mesma forma que nós tratamos, que o mal deve ser punido e o grande mal deve ser punido de forma séria, severamente. Se vocês tiverem interesse em algo, por favor escrevam, eu leio os comentários, então ficarei feliz em tentar abordar aquilo que vocês consideram mais importante e interessante. Até a próxima.